Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis, no interior de São Paulo, demais irmãos, irmãs, amigos e amigas que assistem a este vídeo. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, pastor aqui da Primeira Igreja Batista em Penápolis há 21 anos, e é uma alegria, uma bênção poder chegar até você com esse vídeo. Há poucos dias nós vimos aí a celebração dos cristãos católicos do Corpus Christi, né, o corpo de Cristo. Antes dessa celebração, eu recebi este livro de presente do meu irmão, da minha cunhada Néia, meu irmão Hélio, minha cunhada Néia, são crentes em Cristo Jesus, membros da Igreja Batista do Meier, lá no Rio de Janeiro, do pastor Purim. E eu estava aqui olhando, o título é A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. E lendo algumas questões aqui sobre a crucificação de Cristo, sobre o formato da cruz, o santo sudário, os cravos, né? O sepultamento, os tipos de morte que a crucificação na forma romana causava, né? Uma série de questões históricas, arqueológicas e também religiosas da tradição católica e da tradição apostólica. E vendo falar sobre o Corpus Christi, eu fiquei me perguntando assim, veio na cabeça uma coisa, o que fazer com o defunto? Porque eu estava vendo sobre a celebração do Corpus Christi e também eu vi numa reportagem no mesmo dia uma imagem de várias sepulturas cavadas e os defuntos sendo colocados, alguns com pouca gente da família próximo, outros sem ninguém. Sério, essa pergunta ficou na minha cabeça, o que fazer com o defunto? E eu me lembrei do texto bíblico e fui até o texto bíblico, no Evangelho de João, no capítulo 19, os versos 38 a 41, que é a narrativa do apóstolo João, nesse evangelho sobre o sepultamento de Jesus. Observe, Evangelho de João, capítulo 19, versos 38 a 41, diz assim: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. A partir do estudo desse texto, tentando interpretar, eu descobri algumas coisas interessantes. Porém, me deixe pontuar para você algo. A celebração do Corpus Christi, na verdade, ela deve acontecer 60 dias depois da Páscoa. A história vai mostrar para a gente o seguinte: lá por volta do ano 700, no mosteiro na Itália, na cidade de Luciano, né, tinha um padre, né, um frade, que não acreditava muito na questão da Eucaristia, na celebração da ceia, né, como se faz. E ele já não conseguia nem mais ler os textos do ritual, né, e seguir ali participando daquilo. E aí, um dia, aconteceu que ao preparar o elemento da ceia, diz a história contada pelos cristãos católicos, né, que a hóstia se tornou carne e o vinho do cálice se tornou sangue.
Isso ficou durante muito tempo guardado, mas a história foi contada durante muito tempo. E aí, então, lá no ano de 1264, dia 8 de setembro de 1264, o Papa Urbano, então, ele, numa bula papal, determinou que se fizesse uma celebração específica para comemorar aquele milagre, o milagre da Eucaristia. Inclusive, Tomás de Aquino, grande teólogo, né, foi encarregado de redigir o ofício para aquele milagre. Mas isso foi andando, o Papa Urbano morreu dias ou meses depois dele ter, na bula papal, decretado aquele ritual, né? Mas em 1311, no Concílio de Viena, no Concílio de Viena, a Igreja Católica então inseriu essa celebração na sua tradição, e aí vem o dia santificado, que se tornou feriado de Corpus Christi, e também a procissão com o corpo de Cristo, que na verdade chama ostensório, né? Algumas regiões eles levam apenas a hóstia e o cálice divino, e outras têm mesmo o corpo de Jesus numa redoma carregada ali. E aí eu fiz uma associação aqui, meio que doida, né? Me perdoe, mas eu fiquei pensando, rapaz, aqueles caixões ali, esse povo que está perdendo família, gente na pandemia, Jesus, essa Covid matando essa quantidade absurda de gente, ainda bem que não chegamos a um nível de colapso, né? Como chegaram alguns países aqui, inclusive na América Latina, que o povo não sabia o que fazer com os defuntos e tal. E aí essa pergunta cresceu, o que fazer com o defunto? E aí eu cheguei a algumas conclusões, né? Tentando responder a pergunta, tema, o que fazer com o defunto. E aí, olhando aqui essa narrativa, eu observo algumas coisas interessantes. Diante do corpo de Jesus, o corpo morto de Jesus, porque ele foi morto na cruz, sofreu o vitupério da crucificação. E aí, o que fazer com o defunto? Os judeus não permitiam que o defunto ficasse durante o sábado pendurado numa cruz ou no madeiro. Paulo vai falar em Gálatas, citando o Antigo Testamento, de que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus, e eles acreditavam que aquilo traria maldição para a comunidade. E aí a narrativa vai mostrar na postura de José de Arimateia, de Nicodemos, o que deve ser a nossa postura quando nós nos deparamos com o relato bíblico e até histórico, por que não? Ou como um livro dessa natureza e outros que existem que, na verdade, são pesquisas históricas, arqueológicas, que trabalham a tradição não apenas do cristianismo católico, mas a tradição apostólica também. O que fazer? Primeiro, diante do corpo morto de Jesus, nós devemos ter coragem para enfrentar a oposição. Verso 38. José de Arimateia foi até Pilatos e pediu para tirar o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo. O Evangelho de João não mostra, mas quando você lê Marcos capítulo 15, o verso 43, que é a mesma narrativa, Marcos vai dizer, o evangelista São Marcos vai dizer, que José de Arimateia foi com coragem e reivindicou o corpo morto de Jesus para que ele tivesse um sepultamento. Pilatos se espantou com a notícia da morte tão rápida, mas ao ter a confirmação ele permitiu. José de Arimateia, ele não se abateu com a situação, ele não se acovardou, e mesmo diante da opressão religiosa dos judeus e a opressão política dos romanos, uns não acreditavam que Jesus poderia ser realmente
o Messias de Deus, e os outros acreditavam que ele queria conduzir mais uma revolução contra o império e se tornar rei. Tanto é que Pilatos mandou colocar na cruz, Rei dos Judeus. Mas José de Arimateia não se acovardou. Ele enfrentou a oposição, ele enfrentou a opressão. Meu querido, seja a opressão espiritual, seja a opressão política, seja a opressão religiosa, quando nos deparamos com a realidade da morte de Jesus na cruz, devemos ser tomados de coragem para enfrentar todo esse sistema que tenta nos impedir de uma experiência genuína de fé. Mas uma vez que temos essa coragem e que temos essa experiência de fé transformadora na nossa vida, devemos agir como Nicodemos e demonstrar publicamente essa mudança radical de postura, de conduta, inclusive de conduta moral. Se você olhar o texto, vai dizer em João, capítulo 19, que José estava acompanhado de Nicodemos, e o texto faz questão de ressaltar aquele que visitara Jesus à noite escondido, porque ele tinha medo dos judeus. Da mesma forma, José de Arimateia, que o texto está dizendo também que ele era discípulo de Jesus, mas era secretamente porque ele tinha medo dos judeus, ele era membro do Sinédrio judeu. E o texto bíblico vai dizer, na narrativa de Marcos e de Mateus e Lucas, que ele votou contra a crucificação de Jesus. Mas além dele ter coragem, agora você vê pela postura de Nicodemos que houve uma mudança de atitude, uma mudança radical. Evangelho de João, capítulo 3, nós temos a narrativa de Nicodemos procurando Jesus secretamente e tendo um diálogo altamente teológico, filosófico com Jesus, que inclusive ele, que era fariseu, mestre, cioso no cumprimento da lei, pelo menos em exigir dos outros o cumprimento da lei, ficou perdido. Mas agora aparece em público para ajudar José de Arimateia, porque tinha que tirar o corpo da cruz, tinha que preparar, e você não faz isso. A crucificação foi no alto da montanha chamada Caveiro, Gólgota, então tinha que ser público. Demonstrou uma mudança radical de postura, de conduta. E assim deve ser a minha, a sua, a nossa vida, quando nos deparamos com o corpo do Jesus defunto. Flávio Joséfo vai falar numa das suas narrativas, na história dos Hebreus, que ele é um historiador do primeiro século, e Suetônio também faz essa referência, falando de um tal Jesus defunto, porque durante muito tempo era assim que se referia a Jesus no contexto judaico. Quando nos deparamos com essa realidade, pela fé, devemos assumir o compromisso de uma mudança radical de postura, de conduta, inclusive não apenas de conduta religiosa, mas principalmente de conduta moral. A nossa vida precisa ser transformada para melhor e para honrar esse Cristo que morreu na cruz por nós. Outra coisa interessante que eu identifiquei no texto foi o investimento que aqueles dois fizeram para sepultar Jesus. José de Arimateia, ele, segundo Mateus capítulo 27, 60, ele, na verdade, pagou para cavar a sepultura nova. E isso não deveria ser barato, porque foi cavado numa rocha e com uma grande pedra que rolava e até deveria ser, como foi, selada para guardar o corpo. Não era um trabalho simples, não era um trabalho pequeno. Isso já deveria ter sido feito antes. Mas ele pagou do seu bolso. Nicodemos, diz o texto, levou 34 quilos aproximadamente de uma mistura de mirra e aloés.
e mirra era uma iguaria cara. Se você lembrar do nascimento de Jesus, quando os astrônomos, que normalmente se diz reis magos, foram visitar a Jesus, eles tiraram dos seus tesouros ouro, incenso e mirra. Era uma iguaria cara, oriundo de uma planta arábica, espinhosa inclusive, mas que tem um aroma muito bom e que é hidratante, faz bem à pele, tem um poder terapêutico e por isso é mais caro ainda. Então eles fizeram um investimento, eles tiraram recursos do bolso, eles investiram, compraram tecido de linho, linho fino, que só era usado pelos nobres e pelos ricos. Naquela época muito caro, até hoje o linho é um tecido caro. Muita gente tem uma experiência com Jesus, tem um encontro com Jesus morto, ressuscitado. E tem uma experiência de fé, mas não conseguem entender a necessidade de se fazer um investimento, inclusive para a proclamação do Evangelho da salvação em Cristo Jesus, para divulgar esse Cristo defunto, sim, mas que ressuscitou dos mortos e que está vivo, e que é poderoso e que salva vidas, transforma pessoas, que tira as pessoas do medo, da obscuridade e traz para uma nova vida, com alegria e com a certeza da vitória pela fé e a certeza da vida eterna. É importante sermos fiéis ao Senhor Deus em obediência à sua palavra e contribuirmos sim, dar as nossas ofertas, ajudar a expansão do reino, o sustento da igreja de Jesus Cristo e as obras missionárias, para proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus, morto e ressurreto, a todas as nações, como Ele mesmo disse que nós deveríamos, se cremos nele, se somos seus discípulos, fazê-lo. Por fim, outra coisa que eu entendo relevante destacar no texto, o respeito e a reverência diante de Jesus, mesmo naquele momento, sendo ele um defunto. Eles não estavam diante de Jesus vivo, como Nicodemos, quando conversou com ele, João capítulo 3, e nem como José de Arimateia, membro do Sinédrio, que teve uma experiência com Jesus e se convertera. Não, estava ali um defunto. Mas o texto diz que eles envolveram o corpo de Jesus com as faixas de linho e ungiram o corpo de Jesus com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Não trataram com displicência, com desleixo, de forma relaxada, irresponsável, não. Eles foram reverentes, eles trataram com respeito. Hoje falta muita reverência por parte de muitos cristãos, inclusive evangélicos, em relação à pessoa de Jesus Cristo. Jesus não é você, Jesus não é o tu, Jesus não é o cara. Jesus é o Cristo de Deus, o Senhor soberano sobre todas as coisas. E ele deve ser tratado, sim, com reverência, com respeito, com a honra que lhe é devida, porque ele é Deus, o unigênito Filho de Deus encarnado, a imagem perfeita do ser de Deus, porque nele habita toda a plenitude do ser de Deus, com toda a divindade, com todo o poder que permitiu que ele entregasse a sua vida naquela cruz, morrendo por você, por mim, por nós. Poder que fez com que ele ressuscitasse dos mortos, para nos dar a garantia e a certeza da vida eterna. Poder de transformar a nossa mente pela conversão
e nos tornar nova criatura, nova criação de Deus, livres do medo, da covardia, livres da opressão do diabo, da opressão religiosa, política e de qualquer outra que possa vir contra nós, e com coragem assumindo publicamente que somos servos de Deus, porque cremos em Jesus Cristo, que morreu sim, mas que está vivo, diante de Jesus, que morreu por nós na cruz. Devemos, sim, testemunhar essa mudança radical, poderosa que Ele fez na nossa vida. Devemos ser fiéis a Ele, contribuindo sim, com a nossa vida, os nossos dons, talentos, mas com os nossos recursos material, para a propagação do Evangelho, para o sustento da igreja, para as obras sociais da igreja de Jesus Cristo, para o louvor da glória de Deus. Devemos ter reverência diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo o senhorio dele na nossa vida, renunciando os nossos poderes e entregando a Ele a direção da nossa vida, da nossa história, nossa moral, nossa família, nossos recursos, tudo, a fim de que o nome dele seja honrado e glorificado na nossa vida, e a fim de que as pessoas no mundo possam perceber que ele não permaneceu defunto na sepultura, mas que ele ressuscitou dos mortos em poder e glória, para poder então atuar como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, como aquele único que tem poder de nos dar e de nos garantir a certeza da vida espiritual eterna no céu, porque é Ele, pela sua morte e ressurreição, por ter sido um defunto sepultado, mas por ter ressuscitado dos mortos, o único capaz de perdoar pecados e de salvar você da morte eterna no inferno. Em nome de Jesus, eu peço que Deus, pelo Espírito Santo, quebrante o teu coração agora. E se você ainda não teve essa experiência de fé com Jesus, possa se ajoelhar e confessar a Jesus, dizendo: eu te recebo no meu coração como meu único Salvador e Senhor, único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados e me dá a certeza da salvação. Muda a minha história e me dá coragem para testemunhar do teu Evangelho. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, meu irmão, minha irmã. Eu abençoo a tua casa e a tua família, meu querido, em nome de Jesus, e em especial, abençoo você que, ajoelhado, quebrantado por fé, fez esta oração, confessando a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Eu oro assim, por fé no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.